Olá pessoal, voltamos então às nossas aulas de PDCA. Estávamos aqui falando sobre o processo de análise, né? Já abordamos aí o processo de identificação do problema, observação e análise agora, não é? E temos aqui também, logo depois de apresentar a ferramenta dos 6Ms, as técnicas dos porquês. Não é? Qual que é o objetivo dessa técnica? Consiste em perguntarmos, após a correta identificação do problema, o porquê ele ocorreu. Em cima da resposta, perguntamos novamente o porquê e assim sucessivamente até não conseguirmos mais responder. Expressa a característica, né, ou o problema de forma mais concreta possível. O último porquê será a causa do problema, ok? Vamos lá, apenas um exemplo, né, da técnica dos porquês aqui, ó. Por que o colaborador se cortou? Porque não estava utilizando os IPIs. Por que não estava utilizando os IPIs? Porque o mesmo não havia sido orientado. Porque o colaborador não foi orientado? Porque não há treinamento específico para a função. Bloqueio do efeito, entregar uma luva. Bloqueio da causa, criar um treinamento específico para a função e aplicar, ok? Então, como falamos, sempre duas soluções. Uma imediata, bloqueio do efeito, entregar a luva, e a outra permanente, não é? A outra criar um treinamento específico para a função e aplicar, ok? É a fase de agir, de fazer, tá bem? Muito bem, essa técnica também auxilia bastante, assim como os 6Ms, né? Assim como a estratificação e outras mais, todas elas podem ser utilizadas conjuntamente ou separadamente, ok? Olha, como estruturar, aí apenas um exemplo aqui de como estruturar os 5 porquês, não é, Ana? Causa 1, causa 2, causa 3, cada uma um tipo de porquê, né? Você vai apresentando os porquês, o motivo e o que fazer, e com isso você terá a solução, né? As duas soluções que devemos dar. Sempre os grupos de trabalho têm que trabalhar com essa mentalidade de duas soluções, ok? Uma imediata e uma outra permanente, tá bem? Chegamos então ao quarto passo aqui no planejamento, que é o próprio plano de ação. Então identificamos, observamos e analisamos. Agora vamos montar o nosso plano de ação. Conceber um plano de ação para bloquear as causas fundamentais, ok? Muito bom. Que consiste, né? Como é montado um plano de ação? A tarefa é elaborar, né? A elaboração de uma estratégia de ação. Qual a ferramenta? É a discussão com o grupo envolvido, ok? Um plano de ação, ele é elaborado pelo grupo, por todos. Então, tudo aquilo que foi utilizado até agora, né, identificação, observação, a análise, nós vamos, né, e ferramentas, 6Ms, técnicas dos porquês, brainstorming, enfim, tudo que foi utilizado será agora discutido com o grupo, né? Certifica-se que as ações serão tomadas sobre as causas fundamentais e não sobre os seus efeitos, ok? Certifica-se de que as razões propostas não produzam efeitos colaterais. Se ocorrem, adote ações contra elas, ok? Então, um plano de ação, ele tem que levar em consideração a resolução daquele problema, mas também verificar se a solução apresentada não irá ter impacto, não é, sobre outros processos, outros setores na empresa, ou mesmo, né, em impactos não desejados em clientes ou até fornecedores, ok? Elaboração do plano de ação para bloqueio, revisão do plano de ação para bloqueio, revisão do cronograma e orçamento final, ok? Então, todo plano de ação terá necessariamente, não é? Que ser revisto, né? Uma revisão, e depois da revisão, né, montar um cronograma e também um orçamento. E esse cronograma e orçamento também tem que ser revistos, ok? Sempre em 2 níveis de discussão,
dentro do próprio grupo, com a participação até de terceiros que possam apoiar, não é? Caso exija aqui um conhecimento específico, ou financeiro, ou contábil, enfim, né? Que possa ajudar, contribuir com o grupo, para que esse plano tenha cronograma, como nós falamos, as discussões, os problemas, eles têm início, meio e fim, e o grupo tem que ser organizado, ok? E tem que ter responsáveis por isso também. Então a discussão com o grupo envolvido, né, utilizando aí os 5W e 1H, né, ou 1W, enfim, o cronograma, vai montar aí o cronograma e os custos, não é? Além disso, não é, usar aí o PDCA, né, usar o PAG 3G aí, o PA 3G, determinar a meta a ser atingida e a quantidade, reais, toneladas, defeitos, determinar os itens de controle e de verificação dos diversos níveis envolvidos, né? Então esse planejamento, né, em três dimensões, em 3 graus aí, ele vai você vai olhar para tudo, vai olhar para o defeito, olhar o orçamento, olhar o tempo, olhar as condições de trabalho, não é? Verificar o tipo de solução, os impactos gerados em torno dessa solução, ok? Isso tudo é importante, tá? Por isso tem que ser analisado em 3 graus, não é? E como utilizar aí essa ferramenta do plano de ação, não é? Ferramenta da qualidade, já apresentada aí durante os nossos treinamentos, não é? Quando falamos lá em TGA sobre qualidade, né? 5Ws e 1H, eles nos permitem aí, né, definir objetivamente todas as etapas a serem executadas para atacarmos definitivamente as causas dos problemas, ok? Então, um cronograma físico, né, e um cronograma financeiro, os dois, né, você tem que se perguntar lá sempre, né, o que, quem, quando, onde, porquê e como, ok? Isso é fundamental, que o grupo tenha em mente que todas essas perguntas na resolução do problema durante o processo de preparação do plano de ação tem que ser considerado, ok? Muito bem. Muito bom. Feito isso, né, verificando os planos de ações, com todas essas questões, nós então aí sim partirmos para a próxima fase, que é a execução desse plano de ação, ok? Que é bloquear as causas fundamentais, ou seja, quando já fizemos lá a observação, análise e plano de ação, durante esse processo, né, quando identificamos o problema, nós já demos a primeira solução lá, que era bloquear a causa, ok? E a nossa segunda solução, que é aquela que realmente vai tratar do problema de forma mais bem elaborada, não é? Que é bloquear as causas fundamentais, não é? O mesmo aqui, durante esses processos todos, aqui na execução, nós tomaremos as duas decisões, né? Bloquear as causas e depois tratar a forma, não é? De forma muito mais consistente, ok? Com a segunda solução, que é a solução permanente, perfeito? Muito bom. Feito isso, vamos verificar se o plano de ação funcionou, não é? Se executamos tudo aquilo que estava no plano de ação e verificar se o bloqueio foi efetivo, não é? Se realmente as causas foram estancadas ali, ok? Durante essa verificação, vai fazer então a primeira tarefa aí é fazer uma comparação dos resultados, né? Utilizar o próprio Pareto, não é? Cartas de controle, histogramas, ok? Deve-se utilizar aí os dados coletados antes e após a ação do bloqueio para verificar a efetividade da ação, ok? Então, quando temos lá um problema e medimos o problema, estamos acompanhando através de folhas de verificação, durante o processo de plano de ação e execução, nós continuamos, não é, coletando dados e analisando o problema, ok? Para que depois possa se medir como estava e como ficou.
Dentro do possível, deve-se utilizar os mesmos gráficos utilizados na observação e na análise, ok? Da mesma maneira, seguindo o mesmo processo, os mesmos métodos, tá bem? A listagem dos defeitos secundários, né? Se houver, listar os defeitos secundários ocorridos, verificação da continuidade ou não do problema, não é? Através de gráficos sequenciais, certificar-se, né, que todas as ações foram executadas conforme o planejamento, aí, nas 3 dimensões, né, 3 gerações, aí. Quando os efeitos indesejáveis continuam a ocorrer, mesmo depois de executada a ação do bloqueio, significa que a solução apresentada foi falha, não foi a solução ideal, ok? E aí sim, nós vamos então identificar o bloqueio foi efetivo ou não. A causa fundamental foi efetivamente encontrada e bloqueada. Se a solução da falha, a solução foi falha, nós retomamos lá no passo da observação, ok? E vamos refazer todo o trabalho, refazer todas as reuniões de brainstorming, de analisar 6Ms novamente, fazer os 5 porquês, enfim, utilizar todas as ferramentas que temos ao nosso alcance para encontrar então uma solução mais adequada àquela situação, ok? E aí sim, ó, a verificação, né, do antes e o depois através de gráficos sequenciais, ok? Como era, como estava a produtividade ou a ocorrência, enfim, de problemas e como ficou depois, ok? Para conseguir garantir aí que houve realmente uma solução do problema. E quando falamos da ação, estamos falando da padronização, né? É aquela solução mais elaborada, aquela que vai prevenir contra o reaparecimento do problema, não é? No nosso exemplo dos 5 porquês lá, montar um plano de ação para resolver o problema de treinamento. Montar o treinamento, responsáveis, quando vai ocorrer, como vai ocorrer, para quem deve ser treinado, enfim. Todas essas questões, montar o plano estrutural, físico e também um cronograma, se houver investimentos necessários que a empresa necessita realizar. Normalmente, as decisões, tanto a primeira, né, a primeira decisão lá sobre estancar o problema e a segunda decisão depois, que é essa padronização, não é? Estancar o problema futuramente e evitar que ele reapareça, ok? São soluções que devemos buscar dentro de um grau de investimentos aceitável, não é? Porque é óbvio, a maioria das soluções ela será encontrada com grandes investimentos, possivelmente, não é? Se você tem um problema de locomoção de carga dentro da empresa porque os corredores são apertados, enfim, se você achar uma solução, vamos comprar equipamentos ou vamos mudar de prédio, tudo isso terá um custo muito elevado, que aí depende de um planejamento estratégico, não é? Que irá necessariamente ter que contar aí com a participação dos acionistas, ou dos diretores, dos gestores da companhia, tá perfeito? Então temos que buscar soluções aqui que estejam ao nosso alcance, não é? Soluções criativas, por isso a participação de todos, por isso essa utilização de várias ferramentas, de métodos, ok? Para buscar soluções que os grupos de trabalho tenham autonomia, ok? Soluções muito além da capacidade de decisão do grupo pode frustrar o próprio trabalho ou o próprio grupo, ok? Então a busca de soluções aqui é de soluções, obviamente, que os cronogramas, não é, de ação física, como também os cronogramas que envolvam aí custo, despesas, investimento, eles sejam de uma proporção aceitável, não é? De uma proporção onde possa aí o grupo sugerir soluções, né? E até mesmo participar dessas soluções, da execução, enfim, resolver os problemas, não é? Sem uma escala de investimento aí muito alta, ok? Onde, porque isso pode sair da mão do grupo.
Se essa for uma única solução, obviamente, num determinado momento, o grupo irá ter que contar aí com a participação, né, ou passar esse trabalho desse grupo para um nível mais elevado, um grupo onde esse tipo de discussão possa ser realizado, ok? E o nosso último item é aquela ação corretiva, ok? A elaboração ou alteração do padrão, não é? Elabore um padrão ou revise o antigo. Incorpore sempre que possível mecanismos foolproof, ok? Ou seja, você consegue aí, depois que você estabeleceu um novo padrão para que novos problemas não ocorram, você sempre terá que fazer uma revisão desses planos, ok? Então, o próprio grupo de trabalho, depois de um determinado tempo, ele vai elaborando vários trabalhos, não é? Várias reuniões, resolvendo vários problemas. E com o tempo ele vai também participando da revisão daquelas decisões, daqueles trabalhos realizados pelo grupo, para se fazer uma melhoria contínua, não é? Uma melhoria onde possa se fazer aí revisão de todos os trabalhos e melhorar o entendimento, ok? Esclareça no padrão o que, quem, quando, onde, como e porquê, sempre, não é? De forma contínua, para saber se aquele processo ele está adequado ainda ou não, não é? Nós vivemos num mundo em movimento, em tecnologias que se superam, né, no dia a dia. E isso é importante, por isso é importante toda essa ação corretiva sobre as decisões, os planos de ações e os problemas tratados, ok? Para que se adequem, né? Para que se façam ações corretivas nos planos e os mantenham atualizados, tá bem? Muito bom. E aí, depois disso, nós temos a comunicação. Estabeleça a data de início da nova sistemática e quais as áreas que serão afetadas, enfim. Quando você vai tomar uma ação corretiva, não é? Corrigir um plano de ação, corrigir um trabalho, corrigir processos, estabeleça uma data de corte, não é? Quando para a antiga, quando inicia a próxima, sempre através de planejamento, da participação do grupo, participação de todas as áreas afetadas, não é? Aquilo que falamos, tem que analisar o problema em 3 dimensões, não é? Para analisar fornecedores e clientes, tanto externos como externos, ok? Educação e treinamento, manuais de treinamento, treinamento do trabalho, não é? On the job. Garanta para que todos que executarão as tarefas sejam treinados dentro do padrão, não é? Aqui, quando falamos de líderes de processos, temos que tomar cuidado, porque nós temos 2 tipos de líder, né? O líder inato e o líder nato, não é? O líder inato, ele busca soluções através de conhecimento externo, de conhecimento adquirido, né? Em cursos, treinamentos, escolas, enfim. E às vezes um tipo de solução dessas demora demais para acontecer, né? Porque essas pessoas, eles tomam decisões praticamente sozinhos, né? Garantindo que um determinado processo seja modificado e depois tem que dar o treinamento para todos. Aqui não, quando nós falamos do líder nato, nós buscamos pessoas que garantam, não é, a execução dos trabalhos e busquem soluções dentro dos procedimentos da companhia, que resolvam os problemas dentro daquilo que vários outros grupos de pessoas já delinearam, já discutiram, já estabeleceram um padrão, ok? Então o líder nato, que é aquele que nós queremos, é aquele que conhece os procedimentos da empresa, conhece os trabalhos de todos os grupos, tem um manual, não é? E siga esse manual para resolver os problemas. Porque dessa maneira nós temos uma cultura de resolução de problemas dentro da empresa que seja garantida, não é? Tanto para aqueles que ali permanecem, como para aqueles que chegam, não é? Que se somam à empresa e faz com que eles absorvam essa cultura através desses manuais de conhecimento, transferindo conhecimento para todos, ok? E tenhamos aí uma condição igual, né, para todos, de conhecimento, tá bem?
acompanhamento da utilização do padrão, né? Estabeleça um sistema de verificação periódica, como falamos, de tempos em tempos faça uma nova análise do processo, do sistema, dos manuais, dos procedimentos e faça uma ação corretiva estabelecendo um novo padrão, sempre que possível melhorando aquilo que já foi lá atrás trabalhado por vários grupos de pessoas, ok? Muito bom. Dentro ainda dessa ação corretiva, temos a tarefa de relação dos problemas remanescentes, não é? Então resolvemos aí vários problemas, aqueles na curva de Pareto, que representavam lá entre 70% e 80% dos nossos problemas. Mas ficamos com alguns outros problemas lá ainda por resolver, ok? Então o que temos que fazer? Temos que buscar também solução para esses problemas. Então esses problemas remanescentes também seguirão a mesma forma lá, utilizando todo o método, não é? De identificação do problema, de observação, de análise, de plano de ação, execução, enfim, utilizando todas as ferramentas, né, de brainstorming, de 6Ms, enfim, tudo que está ao nosso alcance, ok? Análise dos resultados, demonstrações gráficas, tudo exatamente igual, seguindo sempre o mesmo procedimento, tá bem? Relacione o quanto não foi realizado, mostre os resultados, né, acima do esperado, não é aquela coisa somativa. Às vezes você toma uma decisão e acaba por promover resultados que não eram esperados, resultados bons, não é? Resultados, vamos dizer assim, de efeitos colaterais, né, mas de forma boa, de forma que resolveu, inclusive, ou ajudou a resolver problemas em outros processos, não é? Ou aumentou a satisfação do cliente, ou melhorou os prazos e condições para o fornecedor, não é? Enfim, tudo isso é super importante, ok? Planejamento do ataque aos problemas remanescentes, né? Aplicação do PDCA nos que forem importantes, aquilo que valer a pena. Aqui é importante, né? Aquele conceito de economicidade, tá bem? Não vamos fazer todo esse trabalho, garantir que haja reuniões com todas essas pessoas dentro da empresa, em horário de trabalho, né? Utilizar ferramentas, gastar tempo para problemas que não são representativos, ok? Que não têm uma importância muito grande, que com decisões simples e custo muito baixo podem ser ali facilmente resolvidos, ok? Então vamos dar importância às reuniões dos grupos, tratando problemas efetivamente que devam, né, que mereçam aí uma atenção, ok? Que mereçam esse tempo dedicado, tá bem? Reavalie os itens pendentes, organizando para uma futura aplicação de PDCA, se aquilo vale a pena ou não, tá bem? Se são problemas muito pequenos e que não vale a pena gastar muito tempo, porque a solução será muito mais cara do que simplesmente ali pequenas soluções no dia a dia, não é? Dos próprios envolvidos no processo. Reflexão sobre as atividades da solução, não é? Essa última ação aqui dentro da ação corretiva. Analise cada etapa, né? Cronograma, se houve atrasos significativos, né? Diagrama de causa e efeito, se foi muito superficial, ou seja, faça uma última análise depois de resolvido um problema, depois de garantido ali uma execução, tá bem? Depois que acompanhou se deu resultados ou não, verifique, né, todo o trabalho do grupo, se ele foi bem realizado, com a participação de todos, para que todos tenham um entendimento sobre a utilização das ferramentas de qualidade dentro do grupo, dentro da forma com que todos os grupos dentro da empresa, não é, resolvam os problemas, não é, e para que essa ferramenta seja cada vez mais utilizada, formando uma cultura, não é, um processo de nova cultura, de mudança planejada, de conhecimento de todos dentro da companhia, ok? Muito bom, a ideia aqui é apresentar esse PDCA como uma ferramenta prática
como utilizar, por quem utilizar, quem, não é? A que custos, qual o prazo, objetivando sempre a meta, não é? Os índices, como juntamos lá no GVA, vários índices, né, tanto KPIs como ou lá chamados de ICDs, né, indicadores-chave de desempenho. Depois que todos os setores têm os seus, e você consegue estabelecer uma maneira, uma forma de atacar os problemas através do PDCA, nós formamos assim dentro do negócio, não é? Qualquer tipo de negócio, pode ser um banco, pode ser uma loja, pode ser uma indústria, uma cozinha, enfim, um hotel, pode ser qualquer tipo de negócio. Se você tem metodologia para acompanhar a gestão, não é? O retorno aos acionistas, os indicadores financeiros e contábeis, e você tem também condições de estabelecer uma ferramenta de ação, não é? Onde os grupos de trabalho podem resolver os problemas e contribuir para melhorar as condições de trabalho, melhorar as condições de atendimento ao cliente, enfim. Tudo isso por si só forma uma nova cultura, forma uma empresa competitiva, né? Um ambiente com profissionais bem treinados, capacitados, com condições de melhorar todo o desempenho pessoal, profissional, o desempenho financeiro da empresa, o desempenho de atingir novos mercados, lançar novos produtos, se adequar às novas condições de mercado, condições de governo, né? Enfim, tudo isso é necessário que as equipes, né, para que se tenham resultados cada vez melhores, é necessário que as equipes estejam muito bem treinadas, que a gestão seja feita de uma forma coordenada, utilizando métodos, todos conheçam esses métodos, todos falem a mesma língua e, se possível, todos tenham um nível de conhecimento bastante homogêneo dentro da empresa, no que se referir a ferramentas de gestão, a ferramentas de dia a dia, de resolução de problemas, ok? De resposta aos problemas que encontramos durante o dia a dia nas nossas atividades, tá ok? Muito bom, até aqui eu agradeço. Finalizamos então essas aulas de ferramentas, né? Juntando aí o GVA, GGVA, gestão e geração de valor aos acionistas, e também o PDCA, o ciclo de PDCA, utilizando várias ferramentas de qualidade. Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.